E foi algo muito horrível. Eu sonhei com os cristãos que ficavam. E nesse sonho Deus permitiu, no sonho, eu ficar pra ver o que acontecia. O anticristo estava reinando no Brasil, eu tô falando da situação no Brasil, tá? A igreja saía e muitos cristãos ficavam. E aí, o que o anticristo fazia? Ele pegava vários terrenos baldios, terrenos grandes que não tem construção, tipo de mato, sabe esses terrenos bem grandões? E aí ele levantava galpões de forma assim muito rápida, galpão assim de madeira, uma coisa bem fajuta mesmo. E aí ele jogava os cristãos lá dentro e cercava com muro e cerca elétrica. E aí os cristãos eram jogados lá dentro, homem, mulher, como se fosse bicho. A gente estava dentro de um matadouro. E aí tinha várias pessoas que trabalhavam pro anticristo, que eram tipo soldados, mas eles eram igual açougueiros. Eles tinham armas e facas e os cristãos estavam jogados dentro desse campo de concentração, igual bicho, igual boi, igual vaca, pronto pro matadouro. Só que assim, lá dentro desse campo de concentração que eu estava, era banco de órgãos. Né? Então os cristãos eram usados para terem os seus órgãos retirados e usados para salvar as pessoas que negavam Jesus. E aí eles tiravam os órgãos das pessoas porque eles queriam que as pessoas negassem Jesus mesmo na dor. E as pessoas que estavam dentro do campo de concentração não negavam, a maioria não negava, a maioria realmente queria morrer. Então a maioria morria. Morria dessa forma. Eram amarradas, vivas, sem anestesia, e os seus órgãos eram retirados. E aí o que acontecia? A carcaça eram usados como alimento para os cristãos vivos. Era usado como alimento, a carcaça. Então os cristãos, além de ficarem jogados dentro desse campo de concentração, eram usados como banco de órgãos vivos. O chão desse lugar era sangue seco. O cheiro era de açougue, mas era muita morte. Era cheiro de muita morte. O chão era puro sangue. Você pisava assim, o seu pé grudava no sangue seco. E alguns não aguentavam de fome e começavam a comer. No sonho, eu tentava fugir do campo de concentração. Era de dia, muita gente tentava fugir, porque era horrível, porque eles queriam que o povo negasse Jesus. E aí, quando eu tentei correr, várias pessoas estavam tentando fugir do campo de concentração. Era de dia. E aí, quando eu tentei fugir também, eu saí pra fora de dia. Quando eu olhei pra fora, tinha várias pessoas vivendo as suas vidas normalmente. As pessoas que negavam Jesus, as pessoas que adoravam tinham as suas vidas normais. Então eu saí pra fora, eu vi várias pessoas na calçada com roupa da moda, tomando sorvete, brincando. Várias pessoas assim com a vida super bem, com a vida normal. E essas pessoas sabiam quem nós éramos. As pessoas não tinham sentimentos, não tinham empatia. A humanidade não tinha dó dos cristãos. O Cristo, ele realmente conseguiu convencer as pessoas que os cristãos eram tipo escória da sociedade. E aí as pessoas olhavam assim pra gente e continuavam suas vidas. E os cristãos ficavam, socorro, socorro, me ajuda. Aí as pessoas olhavam, tomavam sorvete assim, ó, e ignorava e continuava com suas vidas. De repente eu vi que alguns cristãos conseguiram escapar, pularam a cerca, preferiam levar choque mesmo. Levavam choque pulando a cerca, mas conseguiam escapar. Aí tinham soldados do lado de fora. E aí alguns que escapavam morriam com a cabeça. Aí o que eu pensei, eu falei assim, eu quero escapar, porque eu quero morrer com a cabeça. Eu falava, eu quero morrer com a cabeça. Era meu desejo. Eu queria pular a cerca, levar o choque, pra cair no pé do soldado e morrer com a cabeça. Eu não aguentava mais aquela situação, todo aquele sofrimento. Então o meu maior desejo era morrer com a cabeça. Se tornou a minha esperança. Aí no sonho eu pulei a cerca, caí na calçada. E aí no sonho, o Jackson tava comigo. Ele também tinha ficado no sonho. E eu vou explicar pra vocês o porquê que Deus me disse que a gente ficaria, o motivo que a gente ficou. Deus me mostrou também. É claro que isso não significa que eu vou ficar, mas é um alerta. É um alerta que vai servir pra todo mundo, o motivo. E no sonho, eu via várias faixas penduradas na rua, como se fossem leis, explicando o porquê da nova era, as novas leis da nova era. Em uma das faixas estava escrito assim: foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico é tóxico. Isso traz depressão. Foi comprovado cientificamente que o casamento monogâmico destrói o psicológico dos seres humanos. Foi comprovado cientificamente que cada ser humano tem, no mínimo, atração por 5 pessoas. Essa humanidade terá uma vida saudável. Vamos viver a verdadeira liberdade. Eram as leis da nova era. Para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional. E tinha outra faixa escrito: o cristianismo sempre foi a praga da sociedade. Aí estava escrito na faixa assim: por que vamos extinguir o cristianismo? Porque o cristianismo é a doença da humanidade. Várias faixas escrito desse jeito. Eu olhava pro lado, e aí o soldado no sonho pegava o Jackson, e o Jackson se ajoelhava e pegava na cabeça do Jackson. Aí o Jackson morria. Aí eu ficava aliviado, eu falei, ufa, foi. Porque eu sabia que o Jackson ia ser salvo. Aí eu fiquei aliviado, eu não chorei. Era tanto sofrimento que a esperança das pessoas era... Quando eu vi que o soldado ia dar na cabeça, eu fiquei tão feliz que eu fechei meus olhos e eu falava, obrigado, Jesus. E aí quando eu falava, Jesus, recebe minha alma, recebe, Senhor. Quando eu falei isso, o soldado escutou. Aí ele foi e falou assim, você acha que você vai pra Jesus agora? Você não vai não. De forma rápida, você não vai não. Você vai no machado. Quando eu escutei isso no sonho, eu fiquei desesperada. No sonho, eu saí correndo. Eu queria entrar no meio do mato. Só que eu não tinha força, porque eu tava tão desnutrida, porque eu não tava comendo a carne humana. Eu preferi morrer de fome do que comer a carne humana. Então eu tava tão fraca que eu não aguentava correr. E aí no que eu tentei correr, o soldado, ele vinha atrás de mim dando risada. Aí ele falava, não adianta correr não tem pra onde correr.
Não adianta correr, aceita o seu destino. Você vai pro machado. Não adianta correr, ele dá uma risada, não adianta correr. Então, eu lembro daquela passagem bíblica que diz que o povo procurava a morte e não encontrava. Eu realmente queria morrer. Eu queria que eles me matassem logo. Eles me seguravam viva o máximo de tempo, porque eles queriam que eu negasse Jesus. O anticristo não matava os cristãos. Ele fazia de tudo pra não matar. Sabe, um ou outro que morria. Mas ele segurava no máximo, porque ele queria matar cristão por cristão na torcida. Porque ele queria que o povo negasse Jesus. E aí vocês não sabem como que acabou o sonho. Quando eu olhei pro lado assim, ó, apareceu... Eu vi o anticristo. Ele tava na calçada, aí ele olhou assim pra dentro do campo de concentração. Ele ficou olhando assim, ó, pra ver se tava tudo funcionando ok. Ele foi averiguar. Aí ele olhava assim, ó. Sabe quem que era? Jared Kushner. Então eu tô gravando esse vídeo pra afirmar aqui, como profeta do Senhor, sem sombra de dúvidas, eu digo com convicção, porque Deus me revelou de uma vez por todas. Porque antes eu falava que ele era suposto, agora eu afirmo pra vocês. Eu afirmo diante de Deus que o Jared Kushner é o Cristo. Deus me revelou o Jared Kushner em 2017. Já tem vídeo que eu falo sobre isso. Eu tava com medo de falar coisa da minha cabeça, aí eu comecei a falar suposto. Mas agora eu afirmo pra vocês, o arrebatamento vai ser daqui 5, 10 anos, eu não sei. Porque Deus não dá datas. Mas no sonho que eu tive, o Jared Kushner era o... Ele tava com essa cara aí, tava novinho. Muito bem, meus irmãos.